A comunidade da Fartura completa 90 anos de fundação da primeira igreja dedicada ao padroeiro São Roque. A história da igreja confunde-se com a da própria localidade, que, de acordo com relatos, existe desde 1850, quando Manuel Teodoro de Souza aqui chegou. O meu bisavô foi o primeiro homem a morar na Fartura. Ele requereu 400 arqueiros. Diz que aqui era virado em taquaral. Taquaral, tinha bugre mesmo, tinha medo, passava medo, que Deus o livre. As terras ainda pouco habitadas eram cercadas por um rio este que deu origem ao nome da localidade. Uma vez foram pescar lá e pegaram muito peixe e ainda por cima do rio tinha um leãozinho numa árvore. Eles atiraram, ele caiu dentro do rio, ainda deu falado para eles matar. E por isso que levou o nome de Fartura, por terem feito aquela pescada boa e ainda matado aquele leãozinho. Na época da Guerra do Contestado, um combate violento aconteceu nas proximidades do local onde hoje é a escola. Os jagunços roubaram a vaca dos vizinhos, mataram para comer. Quando eles estavam comendo aquele churrasco, esse meu bisavô reuniu a vizinhança dele e vieram pelo mato e fizeram um tiroteio, mataram quase tudo. A força da economia do extrativismo trouxe para a localidade duas grandes serrarias, a serraria de Otto Friedrich e a serraria de Orlando Ousen. Ali, no Otto Friedrich, ali, que ele tinha bastante serviço, né? Era bastante casa, tinha bastante ali. Sim. Que trabalhavam ali, né? Certo. E era uma firma boa também. Uhum. Ele era muito bom, né? Veio o padrinho Max lá de Blumenau. De comprar terreno aqui e morar aqui, que ele daí comprou tudo, né? Daí comprou o terreno, ele fez uma fábricazinha aqueles tempos que faziam fogo numa coisa lá e iam empurrando as coisas, não tinha certo essas coisas. E o meu padrinho, que é o padrinho Max, né? Foi fazendo e vendendo e fazendo e vendendo. Quando fazia 11 anos que ele estava trabalhando ali, ele tinha ainda tem o sinal lá, você pode ver. Ele fez um galpão. Fez para lá e para cá e deixou o meio. Porque meu avô era daqueles pequenininhos, mas era teimoso. E agora, porque fez o meio, vai a serraria. Fizeram serraria custa de cavalo. Ah, é? Os cavalos que puxavam as coisas por lá, porque não tinha caminhão, não tinha nada. Uhum. E depois, como estava grande, né, daí você veja como é que as coisas. Ele fez uma fábrica de cadeira que estava saindo, vendendo mesa e cadeira, que sempre... A busca por emprego nas serrarias da localidade povoou as regiões da Fartura de Cima e Fartura do Meio, e não demorou muito para que as primeiras escolas fossem formadas. E eles tinham particular uma casa ali onde está sabe onde mora o Juventino? Sei. Era por ali. Ali eles faziam aquelas aulas deles, davam um pouco de explicação ali, eles tinham. Bom, daí esse comerciante que tinha ali, tinha uma irmã que era professora. Montaram uma escola lá na serraria. Só que a escola era aqui no Orlando hoje, naquela casa do Orlando eles fizeram a escola. E o meu pai veio da divisa, foi passear na divisa e gostou de uma moça lá, sabe, que era a mãe, né? E veio procurando e achou esse terreno ali onde era a escola, a igreja, porque não tinha dono, sabe? Sim. Ficou cemitério, a igreja e a escola, e o meu pai pegou um pedaço para ele. Tinha outra quarta série naquele tempo. E era bem rígida essa escola, as aulas, né? Eu tive na aula com a professora, né, Dona Yolanda, com a Dona Adelaide. E os alunos eram bastante, sabe? Tinha bastante aluno? Devido às duas serrarias, ali tinha muita gente. E ainda a gente ia daqui de longe, por carreira, passando pinguela e tudo, sabe? Chegava o dia da catequese, não faltava, nunca faltava na aula, nessa distância, e nem em missa.
Em 30 de janeiro de 1984, foi criada a Escola Joaquim Pereira da Cruz, na localidade da Fartura de Cima. A professora Maria Pereira lecionou durante muitos anos. Daí deram graças a Deus que saiu a escolinha ali e vieram. Mas para mim foi um pesadelo, porque dá aula para 4 séries numa turma só. Fazer a merenda, depois que começou a ter merenda, cuidar de horta, da limpeza da escola, né? E faz reunião e vai para a cidade em reunião. Olha, não foi fácil. Eu não demonstrava fracasso. Fiz o que eu pude. Depois da aula, eu ainda ficava cortando grama. Até um tempo. Daí eles deram um jeito de me ajudar, colocando uma pessoa para... Foi dividido as turmas, né? Conforme o número de alunos. Uma turma de manhã, outra turma de tarde. Daí já tinha mais uma professora. E tinha uma para fazer a merenda. A partir de 1997, foram realizadas as nucleações das escolas municipais de Canoinhas, unificando todas as crianças em uma escola com estrutura maior. Quando nuclearam as outras duas que veio lá de cima, né? Tanto a Joaquim Pereira e a Reunida São Roque vieram aqui para a nossa escola municipal Menino Jesus, né? Que na época era Escola Fartura de Baixo. Assim como emprego e escola, a religiosidade da população da época era forte. Inicialmente, existia uma simples capela dedicada ao Divino Espírito Santo que foi construída por Paula Soares. Começou outra do Divino Espírito Santo ali perto do Dolino. E aquela ali levou muitos anos. Quando eu nasci já tinha, e ela só fechou em 51. Era do Divino, era particularzinho, né? Daí que resolveram desmontar outra lá em cima. Daí fizeram uma reunião entre os vizinhanços e conseguiram. Era bem simples, né? Mas tinha sacristia, daí que tinha essa cama, era bem simples, uma mesa, o padre ficava ali, né? Como é que era? Ela era linda por dentro. Linda, linda, linda. Só que ela era tudo de madeira, e daí eles forjaram tudo com isso aqui e pintaram tudo um branquinho, um azulzinho claro, muito lindo, que nem um céu. E daí eles foram desenhando, sabe? Foi muito lindo. Era tudo muito bem pintada, só que tinha as partes que quase 100% era madeira, né? O caso foi esse. E a primeira, ela já foi desmontada porque já estava a madeira ficando bem, né? Foi padroeiro São Roque, foi São Roque porque o primeiro padre a rezar lá foi o Roque. O nome dele era Roque. Existem raros e poucos registros da primeira igreja da comunidade São Roque da Fartura, que foi construída e inaugurada em 1934. No dia 20 de abril de 1959, Frei Lauberto descreveu nos livros de visita que o número de fiéis era muito grande e que a capela não comportava mais. Anseio da construção de uma igreja nova veio com Frei Arnaldo Novak, que também relatava que a igreja não comportava mais o número de fiéis. No dia 20 de agosto de 1962, foi inaugurada a segunda igreja da comunidade da Fartura, a famosa Igreja Azul. Quando eles foram armar, o meu pai disse, não vamos armar nada de madeira. Vamos primeiro fazer... Daí tio Chico, Afonso Cola, o Tata, o velho falecido Max Ouze, tudo aquele Orlando Ouze, tudo ajudaram e fizeram a igreja, não precisaram gastar nada. Me lembro que o meu tio Carlos, que estava de pedreiro. Ele parou na casa do pai, naquele tempo eu era solteira, né? O pai morava ali onde mora a Joyce, para baixo um pouco ali. E ele se hospedou lá em casa, né? Eu me lembro que eu levantava de manhã, fazia um chimarrão para ele, café para ele ir na igreja.
Sem sombra de dúvidas, a Igreja Azul marcou a memória de muitas pessoas. Suas pinturas, feitas por Francisco Feger, que marcou sua assinatura em diversas igrejas da região, como a de São Miguel no Rio Dedé do Meio, representavam as frases do Pai Nosso. Memoráveis são os afrescos e sua arquitetura. Construída por Carlos Artner, tinha um estilo de capela muito comum no interior da região. O valor da construção foi de 418.334 cruzeiros, o que hoje equivale a R$ 152.121. Os livros de visita contam que no ano de 1962, a igreja adquiriu muitos objetos litúrgicos que são utilizados até hoje, como as sinetas, o ostensório, que é utilizado na adoração ao Santíssimo Sacramento, a imagem do Senhor Morto, que é utilizada nas procissões de Sexta-feira Santa, o turíbulo e a naveta. No dia 28 de julho de 1970, foi inaugurado o novo sino da capela, que soa até hoje na torre da igreja. Além de outras informações preciosas, como a doação da imagem de São Roque, feita pelo próprio Frei Roque Salp. A participação na igreja era fervorosa, e movimentos como o Apostolado da Oração, motivado pelo próprio Frei Arnaldo Novak, levaram multidões durante as 9 primeiras sextas-feiras para a igreja. Ele conversava bastante com as crianças, brincava, fazia brincadeira e dava catequese. Das 8, e daí tinha um lanche meio-dia, das 8 horas até as 3 horas. Daí depois as maiores limpavam a igreja, tudo, e ia embora. Outro dia vinha de novo, uns 3 dias, daí ele ia embora. De vez em quando o padre vinha rezar a missa, ele reservava um tempo para dar uma doutrina na sala de aula. Aí ele premiava as crianças que ele estava dando, com quem ele estava conversando ali, ele premiava com um santinho. Então a gente adorava. Doutrina da Rosa Cosa, é da família Cosa, era aqui do Palmito, mas é falecida. Ela dava catequese no domingo. Daí, daí era o padre Hermenegildo. Vinha e chacoalhava a poeira da turma. Aquele era bravo, rapaz. E o pior que ele falava bastante atrapalhado. E piaja beira. Daí veio o Frei Menegildo, porque eu adorava o Frei Menegildo Polacão, sabe? Ele chegava, terminava a missa, ele dizia: seu Artner, o tato que foi, me empresta tua menina para nós irmos ver as casas, que ela conhece tudo e sabe tudo. Tá bom, então vou lá e peguem o Saino, porque o Saino era cavalo de corrida. Pode perguntar para peguem o Saino para ela levar. Aí pegava o Max, que o cavalo dele era o Max, e eu com o Saino, o cavalo. Aí tá faceira, um toco desse tamanho, né? Nós ia aqui na fartura inteira vendendo casa. Daí teve missões, o pessoal você ia nas missões lá, passava o dia, levava almoço e passavam o dia lá. A gente chegava em casa, dominava aquele serviço que tinha, que era tratar a criação e fazer janta e fazer almoço para outro dia para levar. As festas de São Roque eram um sucesso. Porque quando era para ver a festa, a comunidade, a diretoria, estavam tudo unidos. E daí todo mundo trabalhava e já achava uma pessoa ou duas que tivesse bastante amizade para sair engariar prenda. Ele mesmo levava a música para tocar na... A maior parte era a música do Teixeirinho. Era música. Ele adorava. Uhum. Às vezes não dava certo lá qualquer coisa nos instrumentos, qualquer coisa, né? Aí da comissão.
A comissão tinha que ouvir. Ele era bravo. Ele colocava o alto-falante bem alto. De lá dava para escutar aqui. Aqueles tempos era uma coisa muito bem feita, as coisas assim. Não é que nem agora, vamos fazer uma posição, sair, não era assim. Era um treino com o padre, com tal. O bispo vai vir e nós vamos receber. Mas como vocês vão receber? O bispo falou que ele gosta de chegar num lugar e ser recebido pelas crianças. Ele pediu. Dom Daniel Austin, o nome dele. Ah, viu que eu sei? E daí, eu, como era mais periquita, né, as outras, Vânia, você que vai encontrar o bispo. Eu disse, como é que é o nome dele? Eu não sei. Eu digo, e que tal que eu digo, eu não sei, vem aqui. Eu sabia até, esses dias eu sabia, mas agora já me esqueço dele, né? E eu era um toquinho, eu não era uma... Eu tinha pouco cabelo, sabe? E a mãe fez um vestidinho comprido para mim. Daí quando eles sabiam, né, que não tinha telefone, vinham por jeito. Olha, o bispo veio vindo. É uma caminhonetinha, o resto veio tudo, uns de cavalo, outros de a pé, tudo. E daí pegaram e me deram um ramo muito grande de flor linda, sabe? Lembranças dessa época não faltam quando conversamos com alguma pessoa da comunidade. Em 1974, a comunidade da Fartura enviou um padre. Frei Haroldo Kohler é filho de Rosalina e Afonso Kohler. A animação dos grupos de jovens nos anos 80 e 90 era fonte de energia para a igreja. A função do grupo de jovens na igreja era muito participativa. Eles ajudavam tanto nas organizações das missas como nas festas. O grupo de jovens era encarregado de ajudar na parte da limpeza do pavilhão, do pátio, na ornamentação da igreja. E a gente fazia com muito carinho e muito amor tudo isso. Cartazes, naquela época não existia banner, não existia toda essa tecnologia, né? Então a gente ajudava fazendo da maneira que a gente conseguia. E o grupo de jovens era à frente de tudo, tipo, pros cantos, a gente se reunia para ensaiar canto quando ia ter uma missa diferente, uma missa especial. E nos cultos também, todo domingo, era o grupo de jovens que ajudava. 40 anos após a inauguração da Igreja Azul, a estrutura de madeira já não era muito boa. Surge então a necessidade de construir uma nova estrutura. Lembro na época, assim, nós era ajudante da comissão, era a época do Roberto. Daí primeiro resolvemos construir o pavilhão para ter onde poder celebrar. E daí para poder desmanchar a Igreja Velha, que na verdade fosse para restaurar, ia sair muito caro também. Então a madeira estava muito precária, ela tinha meio que deslocado para um lado, ela estava perigosa. E a gente tinha dó de desmanchar, mas era a maneira que a comunidade encontrou na época. E foi desmanchado o primeiro pavilhão, foi construído outro pavilhão, que nessa época nós estávamos na comissão, para daí começar a construir a igreja atual, né? Só que daí foi uma outra comissão, que era a comissão do Elcio, o Donaldo, eles ali, que fizeram a parte de baixo da igreja, que é a parte onde hoje é a casa mortuária e sala da catequese, né? E depois, futuramente, foi feita a parte de cima, onde nós estávamos de liderança mesmo, né? Que daí o Raul era presidente. Que daí nós ficamos 4 anos, mas a gente teve muita ajuda de toda a comunidade. Tipo, tanto que a comunidade doou portas, janelas de vidro, nós ganhamos uma de cada família. Acho que está registrado em ata isso. E teve doação de tijolo, de cimento, nós fizemos campanha nas casas e a gente ganhou muita coisa na época, senão não tinha chegado, não chegou, né? No dia 12 de maio de 2002, foi celebrada a última missa na Igreja Azul, antes de ela ser demolida. A construção da nova igreja começou no ano seguinte e, em 2007, as celebrações passaram a acontecer na nova igreja, que ainda não possuía piso nem forro. Foi somente em 2008 que o piso foi colocado. Porque foi ele que uniu as mãos dos membros dessa comunidade em torno da luta por um templo novo que hoje inauguramos. Foi Deus que uniu as pessoas dessa comunidade com as pessoas de outras tantas comunidades que nos honraram com suas visitas e com suas doações. Sabemos que a luta foi árdua, difícil, juntando cada grão. Mas hoje Deus nos dá a alegria de vermos a união florescer nesta obra quase acabada. Desde as outras capelas que nós tivemos aqui, nós temos tudo a agradecer a Deus e agradecer a cada mão, como a Rosa falou, a cada pessoa que vê a necessidade de nós darmos as mãos e trabalharmos juntos. Que
que sem ajuda, sem a nossa união, nada conseguimos. Sem a campanha do piso, do forno, da janela, né, todas essas pessoas, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. E que São Roque abençoe cada um. A atual Igreja da Fartura impressiona pela grandiosidade. Os mais de 500 metros quadrados em sua estrutura semicircular foi inspirada em um estilo de arquitetura moderno e sua torre remete a mãos postas em oração que apontam para o infinito. Hoje é reconhecida como símbolo da comunidade e neste ano ela passará por uma reforma. Estamos com esse projeto aí de mudar a parte panorâmica da igreja. Tivemos uma reunião com o nosso pároco, né? E ele sugeriu, né, nós conversar com a design Stella. E ela apresentou um projeto de deixar a igreja ficando basicamente com a forma da torre da igreja, nesses pilares onde tem essas calhas. Então vai ser feito um enchimento ali com gesso e com outros materiais para ficar ela ainda mais arredondada. A gente fala assim, né? A princípio também colocaremos a identificação da nossa igreja, né, que está fazendo falta. Algumas pessoas que moram em outras cidades passam, às vezes não sabem que aqui é a comunidade da Fartura. Hoje na Fartura temos os ministros da Eucaristia, os ministros da Palavra, temos acólitos, temos coroinhas, temos os missionários da Esperança, que fazem um bonito trabalho com as famílias enlutadas. Temos também os missionários, do batismo. Temos o pessoal da liturgia, que desempenha um trabalho muito bonito. Temos a comissão administrativa, que trabalha à frente, né, da parte mais material também da igreja. E temos os catequistas, que são importantíssimos também. Dia 29 de junho se completam 90 anos da bênção da primeira Igreja da Fartura e o clima de festa se estende o ano todo. Está sendo feito um trabalho coletivo, muitas pessoas envolvidas, desde crianças da catequese, tem os nossos acólitos, nossos coroinhas, toda a comunidade está desempenhando uma função importante, desde preparar uma ornamentação, desde criar uma arte, como foi criado um brasão, e foi feito camisetas. Tá todo mundo muito feliz com essa visita pastoral que vamos receber e também, né, esse jubileu de 90 anos de história.